terceira entrevista da série com entidades do agro pela nossa cobertura nas eleições 2022, conversamos com o presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores Rurais, Agricultores e Agricultoras Familiares, Aristides dos Santos. Nesta entrevista, o dirigente da CONTAG falou sobre o que espera do próximo governo em relação às reformas em geral, administrativa, trabalhista, tributária e agrária. Vamos acompanhar. Reforma agrária. Primeiro, é a questão da terra, que tem que estar em debate. Nós só ocupamos hoje, a agricultura familiar, em torno de 23% das áreas agricultáveis no Brasil. Então, a reforma agrária tem que estar na agenda principal do governo, para que a gente tenha acesso à terra para aqueles que têm pouco ou para quem não tem terra de jeito nenhum. Segundo, nós temos que ter um plano de combate à violência no campo que está muito forte. E também a questão da regularização fundiária, que é importante regularizar muitas terras no Brasil que não tem regularização ainda. E a gente entende que a demarcação das terras dos povos originários e tradicionais tem que estar na agenda do dia, porque são povos muito importantes que preservam o meio ambiente e que garantem produção de alimentos também. Fortalecimento da agricultura familiar. Um outro tema importante para nós da agricultura familiar é o fortalecimento da própria agricultura familiar, que significa ter crédito com melhores condições, né? Juros, seguro, toda a condição, assistência técnica de qualidade e que possa ser em quantidade assim, de acesso para toda a categoria, porque ela hoje é muito limitada, né? Tem que ter seguro, tem que ter todas as condições para produzir, para a produção de alimentos sustentáveis, alimentos de qualidade e que a gente possa trabalhar nesse ambiente de fortalecimento da agricultura familiar, porque é ela que produz alimentos que chega à mesa da maioria da população brasileira e que traz nesse bojo da agricultura familiar a questão da segurança, né, e da soberania alimentar. Nesse fortalecimento da agricultura familiar, nós não podemos esquecer do desmatamento, das queimadas, de todo esse cuidado com as florestas, com diversos biomas, em especial o nosso amazônico, né, o nosso bioma amazônico. Infraestrutura. É o que nós chamamos de infraestrutura pública. Nós precisamos de ter saúde, educação, a previdência rural cada vez mais eficiente, o acesso à internet, né, para que a gente fortaleça aí todas as pessoas que vivem no campo, né, trabalham e vivem do campo, mas principalmente a associação rural, preservando aí a permanência, né, da nossa juventude. Considerando também toda a acessibilidade, estradas, para que a gente possa ter condições de fazer melhor o processo de comercialização da nossa produção, que é ainda um dos grandes problemas que a gente vive no Brasil, que é o acesso aos mercados, e começa pela estrada, começa pelas condições do agricultor e agricultora fazer o escoamento da sua produção. Reformas trabalhista, administrativa e tributária. Olha, a reforma trabalhista, que foi feita na época do governo Temer, não só desestruturou o movimento sindical do setor privado, a CONTAG sofreu consequências, mas não foi tão grande assim. Mas, por exemplo, os assalariados rurais, que nós, antes da reforma, tinha em torno de 5 milhões, hoje está menos de 4 milhões de assalariados e assalariadas rurais. Já aconteceu aí um desemprego. A precarização do trabalho é imenso, né? As condições de trabalho pioraram e a gente precisa evoluir. A reforma trabalhista precisa de ser analisada e encarada pela sociedade, que o que foi feito não trouxe ganhos nem para os trabalhadores, nem tampouco para a sociedade brasileira. Reforma administrativa, nós temos uma preocupação com ela. Se é para fortalecer o servidor e o serviço público, nós vamos estar de acordo, porque a gente vai ter serviço público de qualidade, vai ter servidor público com mais qualidade, mais treinado, melhor pago, para poder nos atender. A reforma tributária, no caso da reforma tributária, vai depender também do modelo. Se é para desonerar a produção e o consumo, nós estamos de acordo. Agora, no atual debate que nós estamos vendo no Congresso Nacional, não vai desonerar o consumo nem a produção e não vai aumentar tanto assim os juros, os impostos de áreas mais ricas ou de salários maiores. A exemplo das grandes fortunas e as grandes heranças no Brasil, que está fora do debate da possibilidade de pagar impostos aqui no Brasil. O que acontece na Europa e em outros países, eu gostaria muito de ver isso aqui. Não que a reforma tributária não seja importante, mas ela tem que partir do princípio de que o modelo tributário brasileiro é injusto.
E os pobres pagam mais do que os ricos no Brasil. Políticas públicas. Nós entendemos que tem espaço no Brasil para as duas agriculturas, a familiar e a grande produção do agronegócio. Mas é preciso ter regulamentação que seja possível de uma convivência que a sociedade só sai ganhando e a gente não tenha problema. Além de ser tributado a exportação. O Brasil é um dos poucos países que não tributa. A Lei Candir não necessita mais dela, porque hoje o câmbio é flutuante e o agro, por exemplo, tem ganhado bastante dinheiro com o aumento do dólar. E a gente não vê a mesma disposição, ou seja, a mesma melhoria para nós. Aumentou o dólar, aumentou a gasolina. Baixa o dólar, ninguém vê a gasolina baixar. Então, acho que é preciso ter uma regulação aí do papel do Estado, para que a gente possa ver as condições boas para todo mundo. Cadê o nosso estado de bem-estar social, que a Europa foi um exemplo? Nós estamos, de novo, no mapa da fome, e não por falta de alimentos, não por falta de agricultor para produzir, mas por falta exatamente do Estado brasileiro criar políticas e condições para que as pessoas não passem fome, porque esse é o direito básico, mínimo, que está previsto na nossa Constituição Federal, que é se alimentar pelo menos 3 vezes por dia. Direito básico e mínimo, se alimentar pelo menos 3 vezes por dia. E olha só, essa entrevista e todos os conteúdos da cobertura das eleições estarão disponíveis no site que aparece aqui na sua tela, www.canalrural.com.br/eleições, sem cedilha e sem o tio, tá? 2022.